Olá, aqui é a Valesca Paiva da Vibela Sweets Brasil e essa semana eu resolvi falar pra vocês um pouquinho de uma semana que vai ser bem loucura pra mim. É uma semana atípica pelo volume de bolos que eu peguei e eu queria mostrar um pouquinho pra vocês aí os bastidores dessa semana que começam na realidade. Hoje é quarta-feira da semana anterior à loucura. Eu tenho um bolo pra quarta-feira da semana que vem, eu tenho vários bolos pra sexta e vários bolos pra sábado. E eu vou falar pra vocês assim, ó, só pra vocês terem uma ideia de quantos bolos são e mais ou menos como que vai ser aí a loucura. Eu tô no meio da produção dessa semana. Eu tive uma consulta com uma cliente, então eu cheguei e eu vou começar a trabalhar de novo. Quer dizer, eu trabalhei um pouco de manhã, eu saí, fui encontrar cliente, voltei. E aí, antes de eu fazer o que eu tenho que fazer pra terminar minha listinha de hoje, da produção dessa semana, eu tô com essa semana que vem na minha cabeça, tá me deixando bem maluca, assim. Então, eu resolvi sentar e anotar todos os bolos que eu tenho que fazer para eu ter uma noção das coisas mais básicas, por exemplo. Eu tenho as bases de bolos para todos esses bolos. Eu tenho caixa de bolo para todos esses bolos, porque esse tipo de coisa eu tenho que pedir online. Eu preciso de mais que 2, 3 dias. Às vezes até não, mas o normal, o ideal é assim, né? Eu tenho uma folguinha aí de uns dias. Então eu resolvi fazer a lista e a primeira lista que eu fiz é aqui, ó. O nome da cliente e o tamanho dos bolos. Então, por exemplo, pra vocês terem uma ideia, de um andar só, e quando eu falo um andar, o meu andar ou são 3 bolos ou são 4 bolos. Então, eu tenho 4 bolos de um andar. Aí eu tenho 4 bolos de 2 andares. E eu tenho 3 bolos de 3 andares. Então agora, vamos contar quantos bolos eu vou ter que assar. Isso aqui eu tô fazendo só por curiosidade. Eu tenho que assar 63 bolos. Agora, por que eu resolvi fazer isso hoje, na quarta-feira antes? Bom, primeiro porque eu tenho tempo agora. Eu tenho aí meia hora, uma hora. Eu acabei de chegar do supermercado, eu fui fazer essa consulta com a cliente e aproveitei e passei no lugar, porque tá difícil achar manteiga de um preço razoável. E eu achei num lugar, eu fui lá buscar. E eu preciso fazer buttercream hoje à tarde. Então eu já tô esperando aí a manteiga chegar na temperatura ambiente pra eu poder fazer. Então eu resolvi fazer lista. Falei, vou começar a pensar na semana que vem. E por que é bom? Normalmente, na segunda-feira antes dos eventos, eu já falei isso pra vocês antes, no domingo ou na segunda, é o dia que eu sento e eu mando mensagem pras clientes assim, da confirmação. Eu vou mandar ali, oi, tudo bem, Valesca Paiva, Vibela Sweets, queria confirmar com você a sua encomenda do bolo tal, tema tal, tantos andares, tantos sabor, decoração, cores, o que seja. Isso me ajuda muito e eu tenho feito cada vez mais no domingo, porque na segunda eu aproveito para fazer todas as compras das coisas que estão faltando. Nesse caso, como é uma semana completamente fora do normal, eu trabalho sozinha, eu vou ter que me organizar muito, porque ainda tem a rotina da minha casa, eu vou ter que cortar muita coisa de casa semana que vem. É possível que eu compre ou comida congelada, ou que eu compre de alguém que faz comida, porque a comida à noite vai ser bem difícil pra mim, porque aqui a gente janta, comida principal é a janta, e eu acho que vai ser bem difícil eu poder usar minha cozinha pra isso. Então eu tenho que me organizar nesse sentido. Então o que eu resolvi fazer? Eu comecei a fazer essa lista, e eu resolvi que eu vou mandar mensagem pra todos os clientes hoje. Agora que eu tô aqui parada esperando, eu vou mandar para saber a confirmação e para confirmar sabores. Porque aí, baseado nisso, eu posso antecipar minhas compras pro domingo, ou eu posso até me antecipar as compras pra segunda bem cedo, que agiliza a minha vida um pouco. Então, isso é a primeira parte. Eu fiz essa lista para eu ter uma ideia. Eu deixei, por exemplo, os que eu sei sabor, eu já coloquei aqui. Que no caso, eu tô fazendo um bolo para doar para um evento. Eu tenho 2 bolos de 3 andares para esse evento. Um é de uma cliente que comprou e um sou eu que tô doando. Que é um leilão de bolos, que vocês já devem ter visto alguma coisa que eu já postei alguma vez, que acontece todo ano e eu sempre dou um bolo. E aí tem um número de fatias que tem que ter nesse bolo, tá? O tamanho do bolo mais ou menos. E o meu eu já sei o sabor que é, que eu vou fazer ele o pink champanhe, 2 andares, e o andar grande eu vou fazer de baunilha, porque o pessoal aqui é bem tradicional em termos de sabor. Então, é isso. Então eu preciso confirmar o resto. Isso me ajuda já a começar a tirar coisa da cabeça. Qual que é a lista que eu vou fazer depois dessa? Quando eu tiver com todos os sabores em mão, eu vou fazer a lista, que é aquela lista que eu faço toda semana, que é colocar ali massa de chocolate. Eu tenho que assar 10 de 10 centímetros, 3 de 8 centímetros, de
30 centímetros e assim eu vou indo. Pra eu ter uma ideia de quanto material e de quantas massas eu vou precisar fazer. Porque aí eu sabendo quantas massas, quantas receitas de massa eu preciso fazer, eu sei quantos ovos eu preciso comprar, eu sei quanta farinha eu tenho que ter, quanto chocolate, etc, etc e tal. Então essa é a segunda lista que eu vou fazer. A terceira lista, óbvio, vai ser de compras. Só que entre uma coisa e outra, até eu esperar o resultado, até eu esperar a resposta das clientes e fazer isso, quando é uma semana muito maluca assim, e como são muitos designs diferentes um do outro, eu preciso estar organizada nesse sentido, pra eu não esquecer detalhe de cliente, né, gente? Eu não posso esquecer detalhe da cliente, do bolo delas. Então, o que eu tenho que fazer? PowerPoint eu coloco o nome da cliente, eu coloco a foto do bolo e do lado eu coloco o tamanho, o sabor e alguns detalhes. Se, por exemplo, no caso a pessoa pediu para colocar parabéns Isabela, na cor rosa, ou o bolo todo, o modelo que ela me deu do bolo era de uma cor e precisa pôr outra cor. Então, essa folha, eu vou botar os detalhes, todos os bolos que eu vou fazer. Só que eu vou colocar em ordem de entrega. Então, por exemplo, o primeiro bolo que eu tenho para entregar é na quarta-feira à tarde. Então, esse bolo vai ser o primeirinho lá na minha folha. A folha tá aqui, vai ser o primeirinho aqui. Depois, os próximos bolos que eu vou entregar vão ser sexta-feira. Aí, sexta-feira eu tenho vários. Então, eu coloco na ordem que eles vão ser ou entregue ou ser pego. Esses da doação eu tenho que entregar porque é um evento muito grande, eu vou entregar os dois. Mas os outros as pessoas vêm buscar. Então eu tenho que estar ali organizado. Então eu coloco sempre o horário que a pessoa vem buscar também, que é uma das coisas que eu confirmo agora. Quando eu confirmar sabor, tamanho, tudo, eu pergunto qual é o horário que você vem buscar. Porque aí eu organizo. Primeiro que eu não gosto de duas clientes ao mesmo tempo, mas que eu gosto de ter mais ou menos numa janela ali, para não ficar me atrapalhando na cozinha. Então, essa vai ser a outra lista, que na verdade é meio que um guia pra mim. E aquilo lá é um guia bem visual, inclusive quando eu tô fazendo as outras coisas, eu olho a foto do bolo e começo a pensar, isso aqui vai ser legal fazer isso, vai fazer legal fazer aquilo. Então são várias coisas ao mesmo tempo. Mas comecei bem antes, por uma razão de que eu preciso me organizar. Não é uma semana normal. Quando eu digo isso, gente, eu digo assim com muita ênfase. Vai ser uma semana maluca. Eu, sinceramente, peguei mais do que eu deveria. Vai ser uma semana que vai ser fisicamente cansativa pra mim, porque as minhas semanas já são cansativas, eu fico muitas horas em pé. A semana que vem vai ser puxada, eu já sei disso. E na semana seguinte, tem as festinhas de Halloween. Graças a Deus, as festinhas vão ser entre sábado e segunda, dá um tempo de eu dar uma descansada. Mas, na verdade, o que eu quero que vocês vejam vai ser meio que o meu dia a dia da semana que vem, que vai ser pauleira. Então, eu vou filmar alguns momentos pra vocês, eu vou deixar a câmera rolando aí, pra vocês darem uma sacada como que vai ser a maluquice da semana que vem. Até mais! Bom dia, gente. Semana da loucura chegou. Segunda-feira, eu tô arrumada porque eu vou precisar sair, né? Hoje é o dia de eu ir fazer as compras, de eu pegar as folhas comestíveis, que eu tenho uma loja que eu vou buscar. Então hoje é o dia de eu comprar tudo que eu precisar comprar. Só que quando eu acordo, que eu tô ali tomando um cafezinho, tô, né, quietinha, tentando acordar ainda tá meio escuro aqui, ó, tá vendo? Ainda não são 7 horas agora da manhã. Eu acordei às 6 e pouquinho. O que eu fiz? Eu já peguei e já comecei a fazer algumas coisas que é pra amanhã, pra antecipar, que é coisa que eu posso fazer aqui sentada enquanto eu tô tomando um cafezinho. Vou mostrar pra vocês que é aquilo de sempre, que é fazer a preparação do que eu preciso fazer. Eu vou assar coisas amanhã, então hoje eu tenho que estar com tudo aqui organizado. Eu tenho que estar com as compras feitas, eu tenho que estar com os papeizinhos pra gente botar no fundo do bolo pronto. Então é tudo processo para as coisas fluírem essa semana, que realmente vai ser uma loucura. Então vou mostrar aqui para vocês. Então lembra das minhas listas? Ó, essa é uma das listas. O que eu faço aqui nessa lista? Eu coloco o sabor do bolo e quantas formas eu tenho que fazer e para quem é. Então eu coloco aqui, são todas as listas de todos os sabores do bolo. E aí eu coloco, por exemplo, 3 formas de 9. Então eu preciso assar 3 formas de 9 para esse bolo. Então o que eu faço? Eu
pego o papelzinho, né, aquele que eu corto, que vocês já viram fazendo, e eu pego essa aqui é a forma de 9, e eu já coloquei todos os de 9 que eu vou assar aqui, só pra deixar organizado. Então eu tenho de 9 inches, tá, gente? Desculpa, eu esqueço que é em centímetros no Brasil. Mas assim, eu tenho vários tamanhos, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 tamanhos de bolo que eu vou assar, e aí eu já deixo, isso aqui já tá pronto. Isso aqui agora vai lá pra cozinha, fica lá no cantinho, e aí a gente tá organizado. Olha o tanto de papelzinho que eu tive que fazer. Acho que eu cortei 60 papeizinhos, 58 papeizinhos, um pouco menos, 57. Eu ainda tenho o bolo quadrado pra fazer. Então, a parte de hoje, essa parte aqui tá feita. Eu tô tranquila. Valesca, você tem forma? Você tem forma suficiente pra assar todos sem ter que lavar a forma no meio do caminho? Não tenho. E eu tenho muita forma, gente. Muita forma, mas eu não tenho o suficiente. Mas tudo bem, eu tenho um processo, eu asso, por exemplo, todas de 1, 2 sabores. Aí quando esfria um pouquinho, eu tiro da forma, lavo e aí já posso começar o outro sabor. É um processo bem, relativamente tranquilo. Eu tenho uma ordem das coisas que eu faço pra me ajudar. E como eu repito essa ordem toda semana praticamente, isso já tá aqui, né, na memória aí. Então, eu fiz isso aqui, o próximo passo eu tenho que buscar compra, que vai estar pronto no supermercado às 8 horas. Depois eu tenho que ir no Sam's Club comprar as minhas manteigas, que lá tem um preço melhor. E depois eu volto para casa para guardar tudo e organizar a cozinha. E aí eu tenho que sair de novo para ir para um outro lado da cidade, que é que eu vou buscar as folhas comestíveis, as imagens comestíveis. Eu tenho 200 picolézinhos que tem uma logo de uma empresa e isso eu tenho que buscar. Eu já editei tudo, isso eu fiz tudo ontem. Eu editei todas as minhas imagens no PowerPoint ontem. Eu tenho várias coisas com imagem essa semana, então eu já peguei, já editei e vou lá buscar hoje. Quando eu fizer isso, praticamente meu dia hoje vai estar meio tumultuado, porque a minha filha tem aula de direção, eu vou ter que levá-la e depois ela tem uma reunião na escola de um voluntário que ela participa, que eu também, e hoje eu tenho que ir junto, que eles querem conhecer os pais. Então, hoje meu dia fica um pouco tumultuado mais no final do dia, que na verdade essa semana vai ser um pouco assim toda noite, porque um dia ela tem futebol, outro dia ela tem essa reunião, então vai ter sempre alguma coisinha. Então, por isso, mais uma razão de ser importante de eu me organizar antes, de eu organizar, fazer o máximo que eu posso fazer durante o dia, que eu tô aqui sozinha na cozinha trabalhando, pra estar com as coisas todas em dias. Esses cakesicles, eles são pra quinta-feira, eu vou estar com eles pronto amanhã no final do dia, tá? Então amanhã, quando eu terminar de assar, ou quando eu tiver assado parte dos meus bolos, eu vou terminar esses cakesicles, e aí vamos pra próxima fase. Até daqui a pouco. Hoje é terça-feira, eu acabei de terminar uma encomenda que eu tinha de cakesicles, eram 20 cakesicles, eu acabei de decorar, embalar, tudo tá pronto. Nós estamos aqui 10 horas da manhã, já tô começando atrasada, que é uma coisa que eu não gosto. Eu tenho a minha listinha, né, do que eu tenho que fazer hoje. E o que eu vou fazer agora é assar bolo. Eu vou começar e vou assar até a hora que eu puder. Então, o que que eu tenho preparado? Eu tenho já, e aqui, ó, meus ingredientes ficam aqui, o ovo já tirei mais cedo, quando eu comecei a fazer os cakes, quando eu já tirei o ovo para ficar a temperatura ambiente. E agora eu vou começar eu já fiz, né, já cortei os papeizinhos, já separei, vou mostrar para vocês aqui. Já separei as formas todas. 2 tamanhos eu vou ter que usar, lavar a forma e usar de novo. Mas tudo bem. A maioria das formas eu já tenho, então isso é ótimo, porque isso agiliza pra mim. Do que eu ter que parar o que eu tô fazendo pra lavar a forma. Outra coisa que eu já fiz hoje de manhã, que eu gosto de fazer sempre no dia que eu tô assando o bolo, não no dia que eu tô montando, é já fazer o meu simple syrup, a minha caldinha. Eu fiz hoje cedo, botei pra ferver, e aí eu deixo ela esfriar na panela. Eu uso aquela mistura, lembra? 1 xícara de açúcar para 1,5 de água. Essa é a medida que eu uso. Aí eu coloco aqui no meu potão e agora eu vou na geladeira. E ele fica na geladeira até amanhã, quando eu estiver começando a montar meus bolos. E aí agora nós vamos começar a assar bolo. Começar a preparação para assar bolo. E aí vai ser um atrás do outro. Eu tô com os 2 fornos ligados para eles estão já tá pré-aquecendo aqui. E agora eu tenho que, ó, vamos lá.
Hoje é quarta-feira, eu tinha que decorar um bolo que vai entregar hoje à tarde, então eu já fiz isso de manhã. Eu tenho um bolo que eu tô fazendo essa semana de 3 andares, que é quadrado. Então ontem, depois dele assar, depois de esfriar um pouquinho, ele foi pra geladeira como os outros, embalados. E aí eu precisei cortar, porque a forma é grande e eu tinha que cortar o tamanho certo. Então eu fiz isso agora também, e aí agora vou tirando coisa da minha lista. Então agora a próxima coisa grande que eu vou fazer, buttercream. Eu vou fazer 20 receitas de buttercream. Então eu queria só mostrar pra vocês mais ou menos o que são 20 receitas de buttercream. Ó, aqui são 20 sacos de açúcar de confeiteiro e lá tem 20 manteiguinhas. Olha lá, isso aqui, 20 manteigas sem sal. Vou mostrar pra vocês a consistência que ele tá. Só pra vocês verem, ó. Esse é a consistência do mais mole que eu fiz antes, do mais cremoso. Esse é a consistência do mais... Ó, como ele tá mais pesadão, tá? Eu vou deixar ele aqui dentro, porque nós vamos precisar bater ele com o preto aqui dentro. Mas eu só queria dar queria mostrar pra vocês. O que nós vamos fazer? Agora, esse outro que tava mais molinho um pouco, nós vamos pegar o corante. Vou pegar o preto. Ah, não tá aqui. Tá, nós vamos pegar o corante preto. Eu vou colocar, tá acabando esse aqui. Eu vou colocar um pouco, vou mexer. Vocês vão ver a cor que ele vai ficar. Ele vai ficar um cinza escurão, assim, um chumbo. Ele não ficou preto, ele ficou um cinza bem escuro. Eu vou colocar ele no micro-ondas 10 segundos. Agora, a gente vai mexer ele. Ele deu uma escurecida, mas não muito. Talvez eu precise de um pouquinho mais de corante. Agora a gente vai botar ele aqui dentro. Vamos ver se isso vai dar certo. É possível que a gente vai ter que pôr mais corante, porque tem muito buttercream aqui dentro para pouco corante. Talvez a gente tenha que repetir esse processo. Quando a gente tá no meio da bagunça aqui e a gente vai fazer, eu fiz já 18 receitas de buttercream e eu vou fazer as últimas 2 buttercream preto. Como que eu faço buttercream preto? Primeira parte eu faço exatamente igual ao normal. Eu ponho tudo que eu tenho que pôr aqui, eu tô fazendo, eu botei só manteiga, tô batendo e aí eu vou colocar, coloquei um pouco de sal já, né? E aí agora eu vou colocar o açúcar confeiteiro, o creme de leite fresco e a baunilha, igualzinho. Gente, uma coisa que é importantíssima a gente ter uns certos cuidados. Como eu sou, de certa forma, aí um pouco de perfeccionista, quando eu asso o bolo quadrado, eu tenho 2 técnicas que eu uso pra passar o buttercream, pra ficar aquele quadradinho perfeito. Então, por exemplo, eu só tenho essa forma quadrada que é bem quadrada, que são, ó, tá vendo? Ele é retinho dentro, ó, tá vendo? Perfeito. Essa forma, quando eu vou montar
e passar o buttercream, eu consigo fazer que ela fique bem reta, porque a forma já tem os cantos retinhos. Agora, essa aqui, que eu tô fazendo aqui agora, essa preta, eu assei ela aqui dentro. E olha a diferença. Olha atrás, é mais arredondado aqui, ó. Então, o que que eu fiz? Eu peguei o bolo aqui dentro e eu cortei com faca pra ficar quadrado. E aí, eu vou usar esse acrílico, que é um acrílico pra ajudar a fazer os cantos retinhos. Então, eu vou usar esse acrílico pra passar o buttercream aqui e a gente vai ter um cantinho retinho também. Vamos ver?